Fala, Eduardo, beleza? Vou gravar essa aula aqui para responder as questões da sua faculdade e mostrar como criar o script de cada tabela, de acordo com o exercício, e criar o diagrama, né? Bora lá? Vou pegar o exercício aqui, o primeiro, que ele pede sobre uma seguradora, né? Para criar 4 tabelas, né? Cliente, apólice, carro e acidente, né? Eu não vou ler, que eu já li, né? Eu vou criar na prática aqui e mostrar para você como funciona o script. Vai. Create Database. O que ele funciona? Ele cria, essa linha de código aqui, cria um banco de dados. Banco de dados. Via script. Script. Eu tô te mostrando nesse primeiro momento no MySQL, aí eu vou te mostrar no SQL Server. Caso você precisar de outros bancos de dados, para fazer diagrama, tipo um PostgreSQL, Oracle, você me avisa que eu gravo outra aula. Beleza? Vamos lá. Essa linha de código aqui cria um banco de dados via script. Using vai garantir que eu estou usando o banco de dados certo para criar meu script. Tipo, fazer qualquer alteração, criar, inserir uma informação, atualizar, beleza? Aí nós usem aqui no MySQL. Já no SQL você vai usar usem o nome do banco e go para chamar o banco que você quer fazer a manipulação de dados, beleza? Aqui eu vou colocar aqui, ó. Código para chamar o banco de dados. Banco de dados. Opa, chamar banco de dados, faltou. Vamos lá, esse script aqui, toda vez que você for criar uma tabela, você vai usar esse script aqui. Eu não sei se você já viu na faculdade. Não, usa create table. E o nome da tabela que você quer dar. Aqui, eu dei o nome da tabela cliente, correto? Aí eu abro parente e fecho parente. E dentro desse parente eu vou passando o nome da coluna que eu quero. Eu quero o número. Pediu noção, né? Enter, que eu quero inteiro. E prime key. O que é prime key? Prime key é a chave primária. Acho que talvez já explicaram para você lá na sua faculdade. É chave. Vou escrever aqui. Primária. Ela é importante para criar relacionamentos nas tabelas, para fazer a modelagem de dados. Que ela vai relacionar com uma foreign key, que é uma chave estrangeira, beleza? Daqui a pouco vamos explicar esse conceito. Varchar, que aqui é o tipo texto, né? Esses tipo aqui, ó, enter, varchar e são tipos de dados. E não fica preocupado em decorar, você pode procurar esses tipos de dados quando for criar uma tabela no documentação da Microsoft, tipo do SQL Server. A mesma documentação serve para qualquer banco, beleza? Tipo, varchar com caracteres, aqui vai colocar que é um texto, né? Sem caracteres. Tanto o nome quanto o endereço. Aqui eu coloquei o nome com 100, endereço com 255 caracteres, beleza? Eu coloquei ponto e vírgula. Por que eu coloco ponto e vírgula? Que permite fazer rodar todo o script de uma vez aqui no MySQL. Precisa usar ponto e vírgula. É uma boa prática também para fazer no dia a dia. Beleza? Próxima tabela é a policy. Lembra que ele pediu o número da policy, né? Enter e prime key, que é o que? Uma chave que nós aprendemos agora, que é uma chave primária que vai não usar para criar um relacionamento com alguma tabela aqui, beleza? O valor decimal, onde eu coloquei 10 caracteres e 2 casas decimal. É assim que nós passamos quando trabalhar com valor, beleza? Cliente, número, que eu podia ser um ID cliente, eu coloquei cliente e número. Tipo inteiro, beleza? Aqui, lembra que eu expliquei para você, data criar o relacionamento das tabelas já via script. A hora que você está criando as tabelas aqui, ó. Foreign key. Lembra? Estou criando uma foreign key.
Eu estou dando o nome dessa for aqui. Vai chamar cliente número. Beleza? Tranquilo até aqui? E reference, ela referencia a quem? A tabela cliente com número, com a coluna cliente, que é a minha primary key. Beleza? Tranquilo até aqui? Ou seja, essas duas tabelas vão se relacionar. Cliente e número com o número da tabela aqui, ó. Tá vendo? O relacionamento das duas. Tranquilo até aqui? Criando um relacionamento entre essas duas, criando um relacionamento eita, o teclado tá ruim. Entre tabela cliente e a policy. Essa aqui é via script já, tá vendo? Ó, essa aqui é a chave estrangeira, cliente número. E eu faço aqui foreign key, entre parênteses aqui, abre parênteses, a coluna que eu estou referendo. Reference, ok. A tabela cliente e a coluna número. Aqui tá tranquilo, beleza? Carro. Mesmo processo, então vamos criar a create table, vou dar o nome de carro. Registro é minha chave, é minha primary key, né? Tipo inteiro, primary key, que é minha chave primária. E varchar, que é marca, né? Tipo texto, sem caracteres. A policy, número, inter unique. É aquela medida aqui, esse código aqui eu uso para evitar duplicidade, entendeu? Inter unique. Foreign key, a policy, número, vai conectar com quem? Com a tabela policy com número, com ID, número. Tá aqui, ó, tá vendo? Criamos um relacionamento aqui, tabelas, beleza? Então, criando um relacionamento. Para escrever textos, comentar, você vai colocando aqui, ó, como diria, traços, né? E vai escrevendo aqui, ó, relacionamento entre as tabelas. Vai. Carro e a policy, né? Beleza? Próxima tabela, acidente. Lembra que ele pediu aqui a chave primária, né? Auto increment. Aqui eu vou chamar a atenção. Auto increment é para criar um ID automaticamente, para não ficar digitando manualmente. É uma boa prática, nós usamos. Para quem é um pouquinho mais avançado, nós usamos outra técnica que chama Secrets. Não sei se você viu já aí no curso que você está fazendo. Mas automaticamente é outra prática que nós vai gerando o ID, tipo do acidente automaticamente. Não precisa ficar digitando acidente 2, 3, 4, beleza? Ele vai gerando automaticamente esse campo. É tanto que ele... Quando eu fazer o insert, não precisa... Deixa eu ver. Não precisa inserir ele, que ele vai ser gerado automaticamente. Beleza? Data, tipo date. Hora, tipo timer. Local, varchar 255. Carro de registro inter, que vai ser um número, né? Agora o relacionamento, né? Que é a nossa proposta aqui, ó. Lembrando que essas colunas eu tô tirando tudo do anunciário que foi pedindo, entendeu? Pediu o ID do acidente, a data, a hora, o local e o carro de registro, né? No caso, já fica o número lá.
E aqui está criando o que? O relacionamento do carro, da tabela, o ID registro, né? Com a tabela carro registro aqui, ó, tá vendo? Chave primária com chave estrangeira. Foreign key se relaciona em reference com primary key. Ou seja, nós estamos criando um relacionamento entre as tabelas acidente e carro, né? Eu tô documentando o código. Tá vendo? Isso aqui é tipo, é número, entendeu? Que é um registro do carro. Aí eu coloco o enter. Beleza? Nós estamos criando uma tabela e os tipos de dados de cada um. Só para repetir, para não ter dúvida depois, tá beleza? Depois que nós criamos as tabelas, nós vamos fazer o quê? Vamos inserir os dados. Por exemplo, como inserir dados? Vai seguir a seguinte maneira. Insert integers. Vai chamar o quê? Insert integers. Aí passa o nome da tabela que você quer inserir os dados. Ah, eu quero inserir na tabela cliente. Então, cliente, beleza. Coloquei o nome aqui, abre parente, fecha parente. Aí vai chamando as colunas que eu quero colocar o insert. Vai. Número, nome, endereço, né? Que é as colunas que eu criei, beleza? Aqui eu chamei as colunas. Já no values, abre values. Eu vou passar o que eu vou inserir, por exemplo, values. Abre parênteses. Porque tem ponto e vírgula, eu tô dando um ponto aqui, ó, porque eu tô fazendo dois insert, beleza? Aí por isso eu coloco, se fosse fazer um, você ia parar aqui, ó, values, abre parênteses e o lançamento, né? Que eu quero lançar. Qual é o ID dele? O número do cliente? 1. Aí eu dei o nome de João Silva. O endereço, rua, eu inventei uma rua aqui, né? E vai passando entre aspas os textos, número você não precisa passar entre aspas, tá? Aspas simples. Aí vírgula, abriu o parente de novo, eu tô fazendo o quê? Eu tô colocando mais um lançamento aqui de tabela. Vou inserir o próximo cliente, Maria Oliveira, aí é o nome da rua, beleza? Aí você vai separando por vírgula, cada coluna. Ah, número. Qual é o número do cliente? É o número 1, cliente. Nome do cliente, aí abre aspas simples, por exemplo, aqui, João Silva, aí vírgula. Próximo argumento aqui é endereço, aí eu coloco entre aspas o nome do endereço, beleza? É bem simplesinho, não tem muito segredo. É quando você começar a executar isso direto, vai ficar automático. Aí nós fizemos o nosso primeiro set, inserimos duas informações lá na tabela. Depois que eu rodar o código tudo, você vai ver a tabela aqui. Eu vou mostrar pra você na prática. Beleza? Inserindo os dados da tabela policy. Vamos lá. Mesmo processo. Insert integers, a policy. Aí eu vou chamar, abre parente, fecha parente, eu vou chamar as colunas que tá nessa tabela. Né? Número, valor e cliente número. Beleza? Values, quando eu uso values, é quando eu vou fazer a inserção de dados. Vou lançar os valores. Por exemplo, o número 101, por exemplo, valor 1500. E aqui no SQL, como ele segue um padrão, quando você for colocar centavos, você vai colocar ponto, nunca vai colocar vírgula, beleza? Eu tô chamando a atenção aqui pra você. Aí eu fui fazendo 3 inserts aqui, ó, de apólice, por exemplo. Bem tranquilo aqui, ó, tá vendo? 102, número da policy, valores, beleza? Agora para carro, segue o mesmo processo. É o 27, carro, 72, vou chamar a tabela carro. Abre parente, eu vou chamar as colunas que eu tenho. Registro, marca e apólice, na ordem que você quiser. Eu coloquei, estou chamando na ordem que foi criada, beleza? Values é quando eu vou fazer a inserção. Lembrando, por que eu estou colocando vírgula? Estou fazendo 3 inserts. Se eu fosse fazer só apenas um, eu não precisaria colocar essas vírgulas. Por exemplo, eu quisesse fazer um insert aqui, eu vou até apagar aqui. Então, delete. Eu não preciso dessa vírgula aqui, ó, tá vendo?
podia parar aqui, mas eu quero fazer 3 insert. Dá um Ctrl Z rapidinho. Eu coloco vírgula. Aí no final eu coloco ponto e vírgula, porque eu vou fazer vários inserts de uma vez. Eu vou inserir os dados das 3 tabelas de uma vez. Acho que é 3 ou 4 tabelas de uma vez. Aí nós usamos essa boa prática de ponto e vírgula. Beleza? Aqui até da conveniência, inserindo dados da tabela K. E aqui, por fim, inserindo a última tabela de acidente, né? Que pediu data e hora. Você tem que seguir esse padrão aqui, né? Primeiro colocar ano. Mês e data. Tem que seguir esse modelo aqui, senão não vai. Aqui dentro do SQL. Beleza? Aí coloca data e hora. Esse padrãozinho que eu coloquei aqui. Beleza? E agora vou rodar esse código, né? Vou dar um Ctrl A aqui para rodar tudo uma vez. Ctrl A. Freshinho aqui. O que aconteceu? A seguradora já existe. Ah, já existe. Eu nem percebi que tinha. Ah, tem mesmo. O que eu vou fazer? Ah, já tem um banco aqui, seguradora. O que eu vou fazer? Eu não tinha. Ah, eu já tinha colocado em insert, foi mal. Só vou dar um refresh aqui. É que ela já existe, né? Eu já tinha dado um insert nessa tabela. Beleza. Vou te mostrar cada tabela aqui. Eu vou dar um select. Vou chamar cada tabela, por exemplo, select. É que eu já tinha criado essa tabela aqui. Preciso desse erro aqui embaixo. Por exemplo, cliente. Cliente. Vou chamar cliente aqui pra você ver, ó. Que já tem informação. Tá aqui, ó. Tem João. Ah, mas eu quero ver da Polis. Beleza, deixa eu te mostrar aqui como chamar da Polis. Select. Para visualizar todas as informações, select asterisco from e o nome da tabela. Aí eu quero. Vai, carro. Carro. Então vem aqui. Chama a tabela carro. Tá aqui, ó. Tabela. Já tá com os dados inseridos que nós fizemos. Beleza? Ah, eu quero ver a polis. Pra ver que tem informação. Vou te mostrar também. Pra você ver que foi tudo inserido certinho. From. Acidente, vai. Acidente, tá certinho, tá. Tá aqui, os acidentes. Aí se você quiser visualizar, quando você receber esse script, você vai seguir essa prática aqui, né? Eu acho que você já sabe visualizar informações na tabela. Agora vamos pro diagrama, né? Como visualizar o diagrama dessa tabela, né? Vem aqui, ó. Como você já está com o banco de dados selecionado, você vem aqui, ó. Database. Reversing. Enduring. Beleza. Clica Next. Next. Preciso marcar aqui. Eu quero visualizar apenas a seguradora. Você clica aqui no banco que você quer visualizar. O diagrama em relacionamento, tá vendo? I dou Next. Sim. Executar. Finish. Tá aqui, ó. O exercício que o seu professor pediu, ó. Tá vendo os relacionamentos com as tabelas? Esse é o diagrama. Então você vai visualizar aqui no SQL. Não, MySQL. Eu vou te mostrar no SQL Server também. Eu vou responder todas as questões. Eu vou te mostrar aqui, ó, o relacionamento delas. Tabela. Tá vendo? Vou fechar aqui. Opa. Esse mouse tá. Deixa aqui. Depois nós volta. Beleza? Vamos passar para o próximo exercício aqui. Consultório. Cadê um consultório médico, beleza?
Vamos armazenar sobre vários exames de determinado paciente, onde vai ter atributo. A tabela médica vai ter CRM, nome, especialidade. E a tabela paciente, número, nome, endereço, código. A tabela, como diria a tabela... Isso aqui, cadê? Exame, né? Faltou, acho que o professor esqueceu de colocar exame. Vai ter o código de inscrição e o valor do exame, beleza? Bora lá pro MySQL. Como essa tabela já está criada, tá até aqui. Consultório médico, cadê consultório médico? Tá aqui o cidadão. Vamos explicar o código aqui rapidinho. Ela é um pouco mais simples, né? Create database, né? Como eu expliquei, para usar para criar o banco de dados. Criar banco. Opa. Um banco de dados. Via script. E aqui usa para chamar o banco de dados, para garantir que você vai fazer direitinho, né? Bora. Lembra create table. Aí você dá o nome da tabela. Ah, médico. Lembra que ele pediu uma tabela médico? E você vai passar receptivo para informação. Ele pediu CRN, que vai ser a prime key aqui. Vai ser intro e prime key, a chave primária, beleza? O nome do médico, né? Ele vai ser tipo varchar, de 100 caracteres. E a especialidade. São 3 colunas que vai ter essa tabela, beleza? Varchar de 100 caracteres. E aqui ponto e vírgula que eu expliquei porque eu vou rodar tudo de uma vez. Esse script eu uso ponto e vírgula, que possibilita eu fazer vários scripts de uma vez dentro de um banco de dados. Por isso eu uso ponto e vírgula, beleza? Próximo banco, paciente. Paciente. Creating table, paciente, né? O número, primary key, ele vai ser inteiro e vai ser par key, né? Que vai ser a chave primária para criar o relacionamento. O nome, né? Do paciente, varchar. Um varchar, tipo texto caracteres, né? 100 caracteres. Endereço. Também varchar 255 caracteres. Agora vem exame. Exame. Ele vai se relacionar aqui, ó. Código, que é a primary key dela. Beleza? Descrição, que é a descrição do exame. Eu coloquei varchar, tipo varchar, que é o tipo de dado, né? Que eu tinha explicado na outra tabela. Decimal, aqui eu coloquei 10 caracteres e 2 casas decimal. E paciente, número, que é minha for key, que ela vai se relacionar com a tabela. Cadê ela? Paciente. Beleza? Tranquilo daqui? For key é a chave estrangeira. E ela vai trazer a coluna número do paciente, que eu estou criando dentro aqui da tabela já, o relacionamento. Reference vai se relacionar com paciente. A tabela paciente com número, beleza? Que é a primary key. Foreign key e primary key. Foreign key aqui é paciente número. E lá na tabela paciente é o número que é foreign primary key, beleza? E aqui o mesmo processo. Nós inserimos os dados, né? Até deixei aqui escrito. Insert. Aí eu chamo a tabela, né? Aqui eu vou passar as colunas da tabela, beleza? Sempre você vai trabalhar com esses dois caras. Insert to e values. Values para colocar os dados. Insert to para chamar as colunas, que você vai colocar o dado na próxima etapa, no values, beleza? Aqui, CRM, né? O nome do médico. Especialidade. Tranquilo.
Aqui, velhos, nome seria o CRM do Dr. Carlos, cardiologia, beleza. E aqui também da doutora Ana Mendes e o especialidade dermatologia, e aqui ela é dermatologia. Aqui, colocando o paciente, né? No caso eu coloquei só 2 pacientes, só para ter alguma informação na tabela. Insert into, paciente, aí nós vamos chamar as colunas número, nome, endereço. Aí ao invés vamos fazer o inserção dos dados, né? Paciente 1 foi Fernando Lima. Ele mora na Avenida Brasil, eu dei um nome aqui fictício. Aí tem a Juliana. Bem tranquilinho isso aqui. Você passa a informação, vírgula, passa para a próxima coluna. Segue assim. For texto entre aspas, datas entre aspas e números você não precisa colocar entre aspas, beleza? E aqui foram os exames que foram feitos, receptivos dos exames, beleza aqui, bem tranquilinho. Vamos ver as informações da tabela? Aqui segue o mesmo padrão, ó. Insert to, exame, código, descrição. Foi o quê? Eletrograma, que é de coração, radiografia, eu coloquei um dos exames aqui, beleza? Vamos ver visualizar essas tabelas. Select asterisco from, acho que é paciente, né? Deixa eu ver que tá paciente, tá certo. Tá. Só pra visualizar esses dados. Ó, aqui ó, nessa setinha aqui. Ah, tá. Ah, entendi. Beleza. Ah, tá. O que acontece? Tem que clicar aqui, ó, no consultório. Agora vai. O que ele tava trazendo é seguradora. Agora se eu chamar, vai vir. Ah, meu Deus, tem que mudar aqui. Deixa eu chamar esse comando só pra trazer o banco. Beleza? Agora vai dar certo. E tava trazendo no erro aqui, ó, seguradora. Que eu tava clicando na seguradora. Eu sempre uso isso aqui, uso pra trazer o banco certinho aqui, ó. Agora vai. Sempre lê o que dá o erro aqui, ó. Table, seguradora, paciente, não existe. E na verdade não existe, porque ele tava. Quando ele tá com o banco selecionado, ele fica pretinho aqui no MySQL. Agora, a gente selecionar. Sente aqui em cima. Trouxe o cadastro. Beleza? Fica a dica, tá? Quando você quiser chamar o banco certinho, usa esse comando aqui, ó. Por garantia. Antes de você começar a fazer suas práticas de alterar, inserir dados, criar alguma. Qualquer coisa, alteração, criar queries. Usem por garantia aqui no MySQL. Tá aqui, certinho. Beleza? Ah, eu quero ver. Tabela de exame, vamos meus exames. Só pra ver que foi inserido certinho. Select, asterisco. From. Exame. Trouxe os exames, beleza? E aí você vai repetindo para as próximas etapas, quando você pegar esse código aqui que eu vou te mandar. Belezinha? Agora vamos visualizar o diagrama também, né? Mesmo processo. Com o banco de dados selecionados, você vem aqui, ó, Database. Reverse Injury, onde eu estou com o mouse. Dá o Next. Next. Escolhe o banco. Você marca aqui segurador, você vai trazer 2 bancos. Consultório médico, né? Next. Executar. Next. Finish. Aqui tem um relacionamento entre as tabelas. Essa tabela aqui, de acordo com o anunciado sobre o professor, ela não se relaciona com essas tabelas. Ela fica isolada. Ela não tem um relacionamento entre as tabelas. Só relaciona aqui. E acontece no dia a dia ter tabelas que não tem relacionamento. Por quê? Essa aqui é um... Como diria? Que foi passado no anunciário, que eu entendi, né? O banco de dados deverá armazenar informações sobre vários exames de determinado paciente. Que ele vai ter que criar um relacionamento no desafio
com o paciente e os exames, e não com o médico. Por isso não tem a necessidade de criar uma coluna para criar o relacionamento deles. Por isso que o relacionamento deles ficou assim. O médico sem se relacionar tanto com o paciente quanto com, como diria, com os exames. Porque foi passado no anunciado, né, que pede sobre os exames de determinado paciente, para quem armazenar as informações. E acontece muito no dia a dia, tem essas práticas. Aí quando você leva, por exemplo, no futuro você pode, mudou o desafio, agora tem que se relacionar, aí se caso o seu professor pedir, você dá para alterar a tabela, mas acho que mais para curso mais avançado você pode criar um relacionamento. Nesse primeiro momento, ele só pediu para relacionar paciente e exame. E esse tipo de relacionamento é muito comum no dia a dia de mercado. Só algumas tabelas têm relacionamento e fica assim. Aí quando a gente leva para outra ferramenta, tipo um Power BI, né, eles criam um relacionamento lá através via DAX ou em outra linguagem, né, você consegue criar através de funções, fórmulas, né, você consegue criar um relacionamento sem ser físico, igual aqui, beleza? Vou fechar aqui. Próximo desafio, né? Instituição bancária. Esse aqui deu trabalhinho, hein, pra fazer, né? Desejos controlados, movimentação de suas contas, instituições, agentes espalhados por várias cidades, cadastro, informações. Vamos explicar o código aqui. Como eu já li aqui, vou explicar lá em dentro do MySQL. Próximo, esse aqui. Só vou dar um use aqui, como o banco já está criado, né? Para garantir. Foi. Primeiro eu criei a agência, né? Create agência. Eu dou o código. Prime key. Varchar, né? Que eu vou dar o nome. Endereço. Porque é prime key, lembra? Eu vou repetir direto que prime key é a chave primária que vai permitir criar o relacionamento com a foreign key, que é a chave estrangeira. Ela vai ser inteiro, beleza? O tipo de dado dela. Varchar. O nome vai ser varchar, sem caracteres. Endereço vai ser varchar 255. Mesmo processo que nós estamos fazendo nas outras tabelas. Aí eu fechei aqui o parênteses. Aí eu tô dando por vírgula porque eu quero rodar esse código todo de uma vez. Beleza? Vamos lá. Próximo aqui é cliente. Eu organizei por CPF. Ele vai ser char sem 11 caracteres. E prime key, né? Que ele vai ser uma chave que nós vamos criar um relacionamento. Beleza? O nome do cliente, varchar 100. Endereço, varchar 255. Belezinha? Agora o create a table é a conta. É o número. A primeira coisa vai chamar número entry e prime key, que vai ser a chave primária. Saldo. Saldo, não vamos trabalhar com número, não vamos trabalhar com o quê? Vai ser decimal, então vai ser 100 caracteres, não, 10 caracteres e, como diria, duas casas decimal, beleza? Cliente CPF, que é minha chave estrangeira aqui, né, que vai relacionar, que eu vou explicar daqui a pouco, e agência código. Aqui nessa tabela vão ter dois relacionamentos, né? Primeiro, nós vamos relacionar a nossa conta com cliente, né? Então aqui tem uma chave estrangeira aqui, cliente, CPF, que aqui pode repetir, né? Ele pode ter várias contas numa agência, lá na conta. Então que isso aqui é uma tabela, se nós for olhar. Uma tabela de fato, né? Que pode ter várias contas lá dela, né? Já cliente não. Não tem como repetir o cliente, né? Beleza? O que nós vamos fazer? Então nós vamos pegar foreign key. Vou trazer minha
coluna cliente CPF, reference vai relacionar com quem? Com uma tabela cliente e com minha coluna CPF. CPF, lembrando que é minha prime key e é minha chave primária. Então criamos um relacionamento aqui entre essas tabelas, via script. Também nessa tabela de conta vai criar um relacionamento com a agência, né? Eu vou escolher o for key, agência código, vai se relacionar reference na tabela agência com a coluna código, que é a minha chave primária, beleza? Isso é muito comum no termo de ter uma tabela se relacionar com mais de uma tabela, beleza? Transações. Aqui já tem um pouquinho diferente, né? Transações pediu o quê? O ID, né? Vai ser tipo entry e uma prime key, né? Autocomment, que eu expliquei pra você, é pra gerar o ID automaticamente, beleza? Para você não ficar lançando ele quando você fazer um insert. Aí a próxima coluna é tipo, vai ser varchar 50, beleza? Valor decimal é 10 caracteres e 2 casas decimal. A data vai ser date e hora vai ser time. E conta número entry, beleza? Agora vamos criar um relacionamento aqui via script. Qual é essa tabela transação vai relacionar com quem? Foreign key, conta número. Reference vai relacionar com a tabela conta com a coluna número, que é a minha chave primária. Vamos criar esse relacionamento com essas tabelas, beleza? Aqui eu não estou escrevendo, porque acho que fica claro, né? Criar, eu vou até criar aqui, ó. Criar um relacionamento. Um relacionamento. Nossa, por que não foi aqui? Deixa eu ver. Foi. Criando um relacionamento. Só pra... entre as tabelas transação e conta, né? Conta. E aqui, como eu já tinha escrevido, né? Aqui você vai inserindo os dados, né? Agência. Código da agência. Nome da agência, agência central. Onde que é o nome da... O nome... agência central, o nome. E onde ela fica? A avenida principal, eu dei um número aqui fictício. Lembrando que texto tem que colocar aspas simples. Insert into, eu vou chamar a coluna, no caso da tabela que eu vou fazer a inserção, né? No caso, vou chamar a tabela agência. E chamar as respectivas colunas, né? Que tem naquela código. Aí você coloca a ordem que você quiser. Eu coloco sempre coloco na ordem que eu criei, né? Código. E é boa verdade colocar na ordem que elas foram criadas, beleza? Código, nome, cliente. Velhos é pra fazer a inserção, beleza? Explicando por que eu coloquei vírgula aqui. Porque eu tô fazendo 2 insert. Aí eu passo. Quantos inserts vou colocar, você tem que colocar vírgula. Aí no final você não precisa colocar. Esse ponto e vírgula, eu expliquei que eu vou fazer vários. Vou rodar a query tudo de uma vez. Aí por isso eu coloco ponto e vírgula, beleza? Agora ensino dados na tabela cliente. Aí vou mesmo processo. Insert to, chamar a tabela cliente. Abre parente, fecha parente. Aí vou chamando. CPF, vírgula. Próximo, nome, vírgula, endereço. É bem tranquilo isso aqui. Values para fazer a inserção, né? Aí vai lá. Qual é o CPF? Aqui é o nome do CPF. CPF você tem que passar entre aspas aqui, tá beleza? O nome, aspas, rua também é entre aspas. Tudo que for texto você coloca entre aspas. E CPF também. Agora inserindo dados da tabela da conta. Mesmo processo, aí você chama insert, chama coluna, abre parente, chama número, vírgula saldo, vírgula cliente CPF, vírgula agência
e fecha o parênteses. Velhos. Eu vou fazer a inserção dos dados. Beleza? Aqui nós vamos para a conta, né? A mesma coisa, né? Insert to, chama conta. Número, saldo, cliente, CPF. É tudo. Você percebeu que o processo, a linguagem essa que é muito simples, né? Que tem a questão da repetição. É tanto que rapidinho as pessoas desenvolvem muito rápido nessa linguagem, porque você vai fazendo no dia a dia. Aí você vai memorizando os passos. Beleza? Aí pro fim, tabela de transação, né? Que tem um depósito, que é o tipo, né? É depósito, ao valor, data, hora e conta, né? Conta, o número da conta. E aqui eu dei outro tipo de saque. Eu dei dois tipos, depósito, saque, pode ter transferência, aí depende. Eu coloquei esses dois exemplos para não sublotar essas informações, beleza? Vou dar um select aqui para ver pelo menos algumas informações. Select asterisco from. Vamos precisar tabela agência. Vamos ver como tá a agência aqui. Beleza? Selecionando aqui com o mouse. Select asterisco from traz todas as informações da tabela, né? Precisa a tabela inteira, tá? Só isso aqui, ó. Tá tranquilinha com as informações que nós lançamos. Beleza? Vamos checar aqui. A transação. Não, tabela. Só vou trazer algumas aqui só pra você ver que tem as informações lançadas, tá? Não vou mostrar tudo, senão vai ficar bem cansativo essas aulas. Que o foco mesmo vai ser o diagrama, né? Aqui. Tá aqui, ó. Conta certinho. E bora mostrar o diagrama dele. Mesmo processo. Vem aqui, ó. Database. Aqui, ó. Reverse Indirect. Next. Next. Agora vou selecionar. Cadê? Qual banco nós estamos vendo? É o banco, né? É o banco mesmo. Quero o diagrama do banco. Executar. Next. Infinite. Nossa, desceu lá pra baixo. Olha o relacionamento delas. Deixa eu jogar pra cá. Tá vendo? Tá aí, ó. O seu diagrama. O que nós fez, né? Lembra? Lá quando tá explicando via script, né? Agência se relacionando com conta. Transação se relacionando com conta. E cliente relacionando com conta. Você viu os relacionamentos? Isso aqui é um diagrama. Beleza? Nossa, tem bastante aqui. Ou se você mais rápido aqui na explicação, algumas coisas. Foi o desafio da livraria, né? Deixa eu ver. Agora, banco. É da livraria agora. Deixa eu passar aqui pro slide. Nossa, faltou a clínica veterinária. Não fiz? Eu acho que eu fiz. Calma aí. Ah, tá aqui. É que eu inverti as ordens. É que eu já pulei para... Clínica veterinária? Ah, eu fiz. Não te mando o script. Beleza. É bem tranquilo. Clínica, próximo, banco. Livraria. Livraria, trânsito, academia, hospital e a última, indústria. Beleza. Vai ficar faltando aqui a livraria. É a livraria? Acho que eu não vi, foi. Não, a clínica veterinária. Mas eu vou te mandar o script. Com a minha explicação da aula, você vai conseguir fazer a... Como diria? O diagrama, beleza? Vou pular para aqui para livraria.
A livraria. Lembrando que eu criei aqui, ó, Create Database. Eu criei a livraria, né? O nome que o seu professor pediu. Fui organizando as informações, deixa eu ver aqui da livraria que ele pediu. Pedir livros, informações, CPF, foi ele. Vamos explicar aqui na prática mesmo. Fica mais. Fui organizando as tabelas, né? De acordo com a forma, trazendo as tabelas normalizadas, garantindo a performance e gerar os dados corretamente, a estrutura na arquitetura de dados. Vamos lá. Só vou chamar aqui o user para trazer o banco certinho aqui para mim. Trouxe. Só para garantir. Primeiro, create a table. Criei a tabela cliente, né? Aqui de livraria. Onde eu trouxe o CPF que pediu, né? No anunciado, CPF, o nome. CPF vai ser char de 11. Primary key, né? Que ele vai ser a nossa chave primária. A coluna vai nome, né? Varchar de 100, telefone varchar de 20, e-mail varchar de 100. Bem tranquilo, né? Esse tipo de dado varchar para texto. Quando você tiver dúvida com tipo de dados, você pesquisa lá na documentação também, tá? Agora eu criei outra tabela de forma de pagamento, né? Onde eu coloquei ID de pagamento. E ID de pagamentos, né? Primary key e descrição. Beleza. Eu fui separando as informações. O tipo de pagamento vai ser um primary key, vai ser integer, que vai ser inteiro. E primary key, descrição vai ser varchar. Beleza? Create table. Aqui, pedido. O pedido vai seguir a seguinte coluna, né? Código de pedido integer. Ele vai ser um primary key, né? Que não usar para criar relacionamento. CPF cliente. Vai ser um varchar de 11. Data do pedido, tipo date. Informação de pagamento inteiro. E valor decimal. Beleza? Onde vai ser 10 caracteres e 2 casas decimal. Aqui os relacionamentos, né? Eu estou relacionando o quê? For key, CPF cliente, relacionando o quê? Com a tabela cliente. Beleza? Tranquilo? E aqui, foreign key ID forma de pagamento, que é a chave estranha, vai se relacionar lá na tabela forma de pagamento com ID pagamento, que é a nossa chave primária, primary key, beleza? Aqui essa tabela está tendo dois relacionamentos, tá relacionando primeiro com cliente, cadê? Com a tabela cliente, e depois ela cria um relacionamento aqui, né, com pagamento. Ou seja, eu estou criando dois relacionamentos aqui dentro dessa tabela, relacionando um primeiro com cliente e outro com pagamento. Aqui eu criei categoria, né? Eu coloquei ID de categoria, que vai ser Enter, Primary Key, que vai ser a nossa chave primária, e vai achar que vai ser para nós colocar o nome da categoria, né? Beleza? 50 caracteres. Aqui eu vou criar a tabela de editora, né? Create table. ID editora vai ser minha primary key e vai ser integer, que vai ser inteiro. Beleza? Integer, que eu falo que vai ser inteiro, não aceita número decimal. Beleza? Precisa falar, chama integer. Nome vai ser varchar de 100, telefone vai ser varchar de 20. Belezinha? Agora a tabela de livros que eu organizei para o código do livro, né, que vai ser integer, tipo de dado integer, primary key, que vai ser nossa chave primária. O título vai ser varchar de 255, autor vai ser varchar de 100, ID categoria vai ser inteiro, ID editora vai ser inteiro. Preço unitário vai ser decimal, com 10 caracteres e 2 casas decimal. Quantidade de estoque vai ser inteiro. Não aceita quantidade quebrada. Aí nós vamos colocar integer. E número de edição inteiro também. Aí não criar relacionamento aqui com quem?
Como diria, com a tabela categoria, usando o quê? Minha for aqui vai ser ID categoria, reference vai se relacionar com quem? Com a categoria com ID categoria, que vai ser ID categoria lá na minha tabela categoria é minha chave primária, lembra? E aqui foreign key, ID editora, que é minha chave estrangeira, vai se relacionar reference com a tabela editora, com a minha ID editora, que é minha chave primária. Presta atenção aqui que a hora que nós for ver no diagrama, você vai ver aqui os relacionamentos, beleza? Vamos lá. Próximo. Item de pedido, né? Mesmo processo create table. Abre parênteses e vão passando as colunas. Eu quero a coluna ID, item de pedido. Vai ser inteiro. Prime key. Auto increment que eu expliquei pra você que é para gerar o ID automaticamente. Código do livro vai ser tipo inteiro, integer. Código de integer. Quantidade de itens integer também, quero inteiro. Desconto vai ser decimal. 5 caracteres e 2 casas decimal. Preço do item vai ser decimal. 10 caracteres e 2 casas decimal. E aqui nós vamos criar foreign key. Esse aqui é o código. É o script para criar o relacionamento aqui, ó. Essa parte aqui, ó. As tabelas. A modelagem de dados aqui via script. Beleza? Só ficou reforçando para fixar mesmo o conteúdo. Ó lá, foreign key. Código de livro. Vai se relacionar. Reference. Vai se relacionar com quem? Com a tabela livro com o código de livro. Eu deixei o mesmo nome. Pode acontecer. Não obrigatoriamente precisa ter o mesmo nome. Mas tem que ter o mesmo tipo pra se relacionar. Tipo, tem que ser inteiro, entendeu? Não adianta você colocar, tipo, varchar relacionar com intra. Não é permitido, entendeu? O tipo da coluna tem que ser igual. Aí criou um relacionamento delas. Aqui eu criei o relacionamento agora com foreign key, código do pedido. Vai se relacionar o quê? Com o pedido, né? Com a tabela pedido com a coluna código do pedido, que é aqui. Lembra que eu coloquei? Aqui é criando relacionamento. Criamos um relacionamento aqui. Aqui vem a parte das seções, né? Como eu já repeti nos outros tabelas, é bem tranquilo. Segue o mesmo processo. Inserindo dados iniciais aqui, ó. É tanto que eu já até escrevi aqui, ó. Aqui vai inserir na tabela forma de pagamento. O mesmo processo. É tanto que isso aqui eu vou passar até mais rápido. Eu acho que não tem coisa muito que falar que já foi repetido, né? Você sabe que quando for texto, data, vai colocar entre aspas. Aqui tá fazendo a inserção de cada dado, né? Pra não ficar muito redundante. Maçante, né? Ficar repetindo a mesma coisa. Eu vou dar um select aqui. Eu vou te mostrar algumas informações de algumas tabelas. Beleza? Cadê? Vou mostrar a categoria. Categoria aqui pra você. Só pra você ver que tem informação que foi inserida nesses dados. E vamos partir para que interessa, que é o foco do diagrama. Tá aqui, ó. Informações certinho. Belezinha? Bora pro diagrama. Livraria. Database, hein? Reverse. Next. Next. Só vou desmarcar aqui. Eu quero ver, deixa eu ver. Livraria. Tá aqui, ó. Next. Execute. Next. Finish. Tá aqui os relacionamentos. Esse tabela. Você vai organizando, ó. Se você quiser ver melhor aqui, ó. Tudo que a gente discutimos tá aqui, ó. O diagrama. Ó, os relacionamentos. Lembra? Que você estava falando no código?
Item pedido se relacionando com quem? Deixa eu só puxar pra cá. O que seu professor fez na lousa. Tá aqui, ó. Que tentou demonstrar aqui, ó. Item pedido se relacionando com livraria, código pedido. Ó, a coluna que eles têm relacionamento. Tá vendo? Fica laranjinha, né? Laranjinha. Ó, aqui, ó, tá vendo? Beleza. Esse é o diagrama. Relacionamentos. Modelagem. Passa. Vou fechar aqui. Nossa, esse mouse tá uma porcaria. Para esse próximo desafio aqui. Departamento de trânsito. Aqui eu vou ser mais rápido. Como vamos lá pegar o anunciado. Só dar uma olhadinha aqui. Foi. Eu li todas as informações aqui, né? E tentei organizar na forma, normalizando os dados, né? De acordo com o que foi solicitado, né? Aqui, ó. Departamento de trânsito de uma pequena cidade no interior precisa de informações do veículo. Os veículos devem ser armazenados na placa, item proprietário e modelo seguinte. Deve existir também os seguintes cadastros, né? Cadastro e modelo dos carros, como ID do modelo do carro, descrição, outras informações aqui, né? Tipo, eu gosto de mostrar na prática que fica mais fácil. Quando eu peguei toda essa informação, quando eu interpretei isso, o problema, eu criei respectivas tabelas para questão de normalização de dados, né? Tem gente que joga tudo numa tabela, duas tabelas, e não é uma boa prática de, de modelagem de dados, beleza? Primeira tabela, o que eu fiz? Eu peguei o proprietário, que é uma tabela proprietária, onde eu coloquei o ID do proprietário. Ele vai ser Inter Primary Key. O nome, varchar. Nome do proprietário, né? Vai ser caracteres 100 caracteres, né? Tipo texto. Endereço, telefone. Esse varchar você já sabe que é tipo texto, né? Data de nascimento vai ser date. Aí criar uma tabelinha para controlar o proprietário do carro, né? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Aqui é a fabricante, né? Que ele pediu lá. Quem é uma tabela de fabricante daquele cara, né? Aí eu coloquei o ID. Prime, que você sabe que é a chave primária, não vou ficar repetindo muito, né? País de origem, né? Fui separando as informações. Aí o modelo do veículo, né? Coloquei o ID do veículo, né? Como é que você tá vendo aqui? Tem que ser inteiro, Inter, Prime Key. Tudo que for Prime Key é chave primária. Eu não vou ficar muito repetindo pra cá não ficar redundante. Aí, descrição vai ser baixar sem caracteres. ID fabricante. Beleza? Tipo, inteiro. E aqui vamos começar os relacionamentos. Eu vou relacionar meu ID fabricante, né? Que é minha chave estrangeira, meu foreign key, referência, ok. Minha tabela fabricante com ID fabricante. Vamos criar um relacionamento entre eles. Beleza. Por que eu não estou lendo os anunciados? Porque eu já li. Eu estou trazendo como organizar essas informações no banco de dados, tá? Se for ler o anunciado aqui, é bem cansativo. E eu já li e eu prefiro mostrar dentro do banco de dados, beleza? Tô seguindo o que pediu, né? Tipo fabricante, proprietário. Tá até falando aqui, ó, data de nascimento, todas essas coisas aqui, né? Cadastro vai ter que ter origem. Aí não faz sentido ficar lendo que já tem as colunas organizadas aqui, né? Beleza? Veículo. Aí vai ter a placa, né? Que vai ser varchar. 10 caracteres e Power Key. Beleza? ID proprietário. Inter. ID modelo. Tipo de dado inteiro, né? E o EFA vai ser char 2 caracteres. Aí eu vou criar um relacionamento for key, né? ID proprietário, né? Tá vendo aqui? Esse carinha aqui vai criar um relacionamento reference
tabela proprietário com ID proprietário. Criamos um relacionamento aqui, ó. Quando ele for ver no diagrama, você vai ver esse relacionamento entre essas tabelas. Aqui, vamos criar outro relacionamento ID modelo. Vai se relacionar com o modelo do veículo, né? Foreign key, né? Que vai ser ID modelo. Tá aqui, ó. Esse, onde eu tô com o mouse. Tô chamando ele aqui entre parênteses, friends, modelo. A tabela modelo veículo com a prime key ID veículo. Belezinha? Próximo eu criei uma tabela de infração, né? Que pediu ID. O local, né? Coloquei ID. Vai ser tipo enter, o dados e prime key. Descrição varchar. 255 caracteres. Velocidade permitida. Vai ser enter inteiro. Beleza? Aí criamos essa tabela de local de infração. Depois eu criei uma tabela ó, para tipo de infração. Aí vai ter a primeira coluna tipo, ID tipo, vai ser tipo de dado enter, prime key, descrição vai ser varchar. E por aí vai, ó. O que for texto eu coloquei varchar, né? Aqui número de ponto vai ser enter, que vai ser inteiro, né? Não tem meio ponto, você só levou 2,5 pontos na carteira, não tem. É sempre inteiro, né? O valor da multa vai ser decimal, né? 10 caracteres e 2 casas decimal. Belezinha? E agente de fiscalização, né? A tabela de agente de fiscalização vai ter a pergunta funcional, que vai ser tipo enter e primary key. Que nessa chave, o nome, né? Do agente, né? Eu coloquei varchar sem caracteres, data da contratação, date, né? Data sempre vai ser date, então tipo de data. E por fim, criar uma tabela de infração, né? Aí eu coloquei ID infração, enter primary key e auto current, eu lembro que eu expliquei pra você, ele gera o ID automaticamente, tá? Você não, quando for fazer isso, não ficar inserindo ele. Que muita gente se atrapalha nesse negócio aqui. Nesse caso, tem que colocar aqui de fração, né? É uma forma de controlar quando tem essa parte assim de tabela, né? Uma boa prática de mercado. Por que os outros você não fez? O outro tem que ser controlado manualmente. Agora esse negócio de infração é uma boa prática. É importante você usar esse código aqui na MySQL. Automate Current. Beleza? O próximo é... vai lá. Agente de... Deixa eu tomar água aqui. Rapidinho. Retornando. Aí coloquei. Meu celular tá batendo aqui. Calma aí. A coluna ID local, tipo enter. ID tipo enter. Que essas aqui são tudo chave estrangeira que eu vou usar para criar relacionamento. Placa de um veículo vai ser varchar de 10. Velocidade vai ser tipo enter. É que eu vou criar um relacionamento com os tabelar. ID agente vai se relacionar com o que? Com agente de fiscalização, que é a coluna funcional. Beleza? Aqui. Funcional. Tá daí. Enter. Tá certo. A ID local vai se relacionar com a tabela local da infração. Beleza? E aqui, vou relacionar essa tabela também com ID tipo, com reference, com tipo de infração. Beleza? E foreign key, placa de veículo, vai se representar com o veículo a tabela veículo com a placa. Beleza? E aqui são as seções. Essa tranquilo como eu expliquei, né? Você vai comer provavelmente insert to, nome da tabela você vai chamar. Aparente vai passar nas colunas. ID proprietário, vírgula, nome, endereço, telefone e o values para fazer a inserção de dados. Como aqui nós estamos só selecionando texto e data, como eu já expliquei logo no início, não tem algo que foge assim tão complexo. Beleza? Aqui tem
Eu fiz a inserção da tabela modelo de veículo, tabela de veículo, local de infração, tipo de infração. Vamos chamar alguma tabela aqui, vai. Eu vou chamar, vai. Só vou chamar um aqui, só pra te mostrar aí, pra não perder o foco. Veículo. Beleza? Dá um search aqui. Esqueci, gente. Chamar o... Tá trocar o banco de dados, ainda estão em livraria, você tá vendo aqui, ó. Agora vai vir. Eu tenho que fazer isso quando... Porque eu já criei as tabelas. Aí eu fico transitando as tabelas, fica na tabela anterior. Então assim. Trouxe aqui, ó, tá vendo? Belezinha. Agora, se você quiser visualizar as tabelas, segue o mesmo processo aqui. Visualizar qual é a tabela, mas só vou dizer... Visualizei só essa aqui para mostrar que tem informações. Agora vamos lá para o foco da aula, né? Reverse Interest. Database. Voltando lá. Repetindo o passo. Você vai em Database. Reverse Interest. Next. Você marca aqui. Qual o banco de dados agora é... Controle de trânsito, né? Ele fica marcado anteriormente. Que fica... cadê controle de trânsito? Tá aqui, ó. Next. Next. Execute. Next. Infinite. Tá aqui, ó. Os relacionamentos. Os diagramas que você queria ver. Tudo que eles falam lá nos scripts tá aqui, ó. Tanto se você for conferir, ó. Eu quero voltar aqui no script. Cadê no script? Só pode até voltar lá a explicação que eu fiz, ó. Por exemplo, modelo de veículo se relacionando com a tabela fabricante. Volta lá no diagrama. Modelo de veículo, cadê o modelo? Se relacionando. Cadê? Com o fabricante, tá vendo? ID fabricante aqui, Inter. E aqui, ó. Tá vendo? Esse é o diagrama de relacionamento de dados. Quando você cria aqui, ó, mostra o relacionamento que ela tá relacionada. Eu quero ver esse. Qual estão? Curtinha? Aí você só vai espalhando para organizar aqui. Ó. Tem muita tabela. Pra não cair em cima da outra. Aí você clica aqui, ó. Tem um relacionamento. Beleza? Bora voltar lá. Porque ainda tem muito conteúdo ainda. Próximo é... Academia. Deixa eu ver o que pediu no anúncio da academia. Aqui faz colunas, né? Receptivo coluna. Pode matricular várias vezes. Bora lá. Que você mais rápido, né? Agora eu vou esperto, eu já vou trocar o banco, né? Pra trazer o banco certinho. Tá, academia aqui. Na academia é F, né? Academia... Cadê? Não. Tá certo. Tá. Deixa eu ver. É. Que aqui... tá aqui em cima. Só vou chamar. É que eu tinha Eu tenho uma empresa que controla de academia, né? É diferente da sua. Só vou chamar aqui o banco. Que existem 2 bancos de dados de academia aqui no meu banco. Vou chamar aqui. Só vou trocar essa substituição porque eu tenho já uma tabela academia aqui. Trouxe. Essa aqui é diferente. É outra coisa que eu controlo. É diferente dos exercícios. Beleza? Academia F. Eu dei F aqui porque eu já tenho uma tabela academia que é diferente da sua. Bora lá para os exercícios. Criar a tabela aluno, né? O que essa tabela aluno vai levar? Lembra de um código, né? Sem ser redundante, né? Create table sempre vai usar para criar uma tabela, né? E dar o nome, né?
Eu sei que já falei aqui já mais de 30 minutos. A solução respectiva o quê? Coluna. CPF, né? Pede. Ele vai ser um char de 11. Primary key. Data da matrícula. Vai ser um date. Data de semestre vai ser date. O nome vai ser varchar. O nome do aluno, né? Sem caracteres. Telefone varchar de 20. Altura decimal, né? Vai ser 4 caracteres e 2 casas decimal. Peso também vai ser decimal, 5 caracteres e 2 casas decimal. Beleza? É bem tranquilinho isso aqui. Deixa eu ver que essa tabela foi criada. Ah, não. Ah, esse aqui eu esqueci de criar a tabela. Agora que eu percebi, né? Gente, não criei essa tabela aqui não. Putz. Deixa eu só criar a tabela aqui rapidinho. Esqueci de criar as tabelas. Foi. Só vou dar um refresh nisso aqui. Tá aqui as tabelas. Tinha esquecido de criar as tabelas aqui. Beleza. Vamos lá. Voltando para a explicação, né? Aí criar uma tabela de atividade, né? Que pediu, né? ID, atividade. Ele vai ser inteiro. O tipo de dado vai ser inteiro. E primary key, né? Que vai ser a nossa chave primária. Ah, o nome. Varchar de 100. Valor decimal, né? 10 caracteres e 2 casas decimal. Já aqui, instrutor, eu coloquei o que pediu na cref, entry vai ser tipo, primary key, nome varchar, data de nascimento date, especialidade vai ser varchar de 100, telefone varchar de 20, beleza? É bem tranquilo os tipos de dados. Aí eu criei uma tabela para controlar as turmas, né? Ele vai ter a ID de turma, ela vai ser inteiro, né? Primary key, hora vai ser timer, duração vai ser inteiro, né? Beleza? O tipo das horas das turmas vai ser inteiro, né? Data de início vai ser date, data de fim date, e de atividade interim. E secrefece instrutor, né? É que eu criei o relacionamento, né? Foreign key, ID de atividade, reference vai relacionar com a atividade, a tabela atividade com a ID de atividade, criou o relacionamento, beleza? Via script. Nossa, deixa eu pegar um pouquinho mais de água. Aqui, a foreign key é a foreign key, né? Craft instrutor vai se referenciar com a tabela instrutor, né? Beleza? É o mesmo processo aqui. Tabela matrícula. A gente vai colocar o ID da matrícula. Ela vai ser tipo da inteiro, primary key, autocromático, eu expliquei, né? Para gerar o ID automaticamente aqui. Que é uma boa prática para essa tabela. CPF aluno, tipo char. ID turma inter. E vai criar os relacionamentos. Foreign key, CPF aluno vai se relacionar com quem? Com a tabela alunos, beleza? Alunos com a coluna CPF. E aqui, foreign key, ID turma e referência vai se relacionar com a turma, com a coluna ID turma. E aqui, create table chamada, né? Eu cliquei autocrement também. Vai ser tipo interior autocrement para gerar o ID automaticamente, né? Para não ficar colocando ele no insert. Presente, que é para fazer a chamada, vai ser tipo char 1 e o check
para ver presente. Aqui é uma técnica. Presente in. S é sim. E N é não. Beleza? É outra prática para passar o. Como diria. O tipo da coluna. Beleza? Então quando você for vir no inset dela. Cadê a. Lá pra baixo, lá pra baixo. Até aqui, ó. Já facilita no inset pra aceitar isso aqui. É tipo colocando uma regra pra não aceitar outra coisa que foi isso. Belezinha? Usa muito esse código no dia a dia pra. Tipo, seria no Excel uma validação de dados. E colocando a regra, só aceita esse tipo de valor. Esse código que faz. Beleza? Aí nós criamos relacionamento ID matrícula. Relacionando com a tabela matrícula com ID matrícula. Beleza? Aqui, ó. Foreign key, né? Minha chave estrangeira. Aqui da minha tabela chamada. Relacionando com a tabela matrícula com ID matrícula, que é minha prime key. Aqui são os 7, né? Aqui, bem tranquilinho. Só você seguindo aqui, ó. Como já expliquei anteriormente. Ó a regrinha aqui, ó. Beleza? Eu só vou dar um select para visualizar algumas informações. Vou dar um select aqui em aluno. From. Aluno. Selecionar aqui essa linha. Tá aqui, ó. Fiz 2 lançamentos, né? Que eu coloquei aqui, ó. Se nós voltarmos. Aluno. Só coloquei 2 alunos aqui, né? Carlos e Ana Olivia. E bora pra diagrama. Tá vendo? Database, reverse engineering, next, next. Vou desmarcar aqui. Que fica criando essa marcação de esquema, né? Eu sempre desmarco. Não, vamos ver de quem? É a tabela. A academia, né? Academia F. Beleza. Next. Next. Execute. Só seguir esse espaço aqui, ó. Opa. Opa. Eita, meu banco de dados fechou, gente. Não sei o que aconteceu. Fechou no meio da aula. Sacanagem. Eita. Deixa eu ver. Volta lá, volta lá. Espero que eu não tenha perdido o script. Academia F? É. Vamos lá. Academia F. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas acho que você pegou a lógica, né? Eu acho que como eu fiz muito isso aqui, tá dando como diria, uma interferência aqui no banco de dados. Mas você pegou a lógica, né? Só vou mostrar os próximos scripts. Como eu fiz muito isso aqui, eu acho que tá dando tipo uma interferência no banco de dados. Depois eu vou checar. Mas você viu como visualizar, né, essa tabela. Vou te mostrar agora. Hospital. A tabela hospital, né, que ele pegou aqui anunciado. E eu vou te mostrar como faz no SQL Server, né. Eita. Oh, meu Deus. Que trouxe aqui um banco, né? Poucos. Ele gerou tudo isso aqui, né? É que é um grande desafio que eles encontram muito no de mercado, né? Ele criou um banco colocando todas essas informações aqui. E não está normalizado, que tem informações que não tem que estar nas respectivas tabelas. Como eu fiz para resolver esse problema aqui? Ó? Criar uma tabela para paciente, né? Para controlar o paciente, tá o código do paciente, toda essa lógica lá. O que é paciente fica no paciente. O nome do paciente e o código do paciente. Beleza? Aqui, quarto, para controlar apenas o quarto. Coloquei aqui um para controlar quarto. Controlar o convênio, né?
Coloquei quarto aqui, eu só coloquei o número do quarto. Na tabela quarto. Criei só uma única coluna. Já que a tabela convênio, coloquei o quê? O ID do convênio e o número do convênio. Você já sabe que o achar é texto, né? Aí médico, eu criei o código. O ID para médico eu chamei de código de médico. Ele vai ser tipo enter. E para mim aqui, né? O nome do médico, belezinha. Que mais? Que mais? É o nome do médico, né? Varchar, que é tipo texto. Coisa que eu já mencionei aqui na aula, né? O que for Varchar é tipo texto. Aí criei uma tabela para setor, para controlar o código do setor, o ID do setor, né? E o nome do setor. Tipo, foi uma forma que eu achei mais performática para controlar essas informações. Belezinha? Que mais? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá aqui. Deixa eu ver que as informações já zeraram. Foi. Só para garantir, né? Na hora que eu for mostrar o código. Aí criar uma tabela para exame, código do exame e descrição. Aqui é outra tabela para interação, né? Que eu coloquei o número da ficha, para mim aqui, código. Aqui é tudo para criar relacionamento. Ó, isso aqui é um código do paciente, que é a chave estrangeira, que eu vou criar o relacionamento aqui embaixo. Data de internação, date, número 4 vai ser enter. Aqui é onde vai criar os relacionamentos, né? Que tem o nome. Ó, tô lançando o quê? Código do paciente. Que aqui é minha chave estrangeira, vai ser lançada aqui com a tabela paciente. Beleza? Nós criamos um relacionamento. O próximo relacionamento vamos criar o quê? O número do quarto, a for key aqui, né? Referente ao quarto. Beleza? Aqui nós vamos lá. Número do convênio, que é a for key aqui, vai selecionar a tabela de convênio da coluna código do convênio. E assim, próximo relacionamento, vamos criar código do médico. Vai criar um relacionamento com a coluna, no caso a tabela médico, com coluna código de médico. Aí depois setor, aqui minha for key código do setor vai se relacionar com a tabela setor com código do setor, beleza? Aí a última tabela aqui eu criei foi internação de exame, né? Que aí tem o ID. Aqui é uma boa parte que eu coloquei out increment, beleza? Número da ficha vai ser inteiro. Você vai ter essas informações. São as colunas. Aqui essas for key, quando tiver aqui, quando eu falo das for key, elas não aparecem, são relacionamentos, tá? Eu coloquei só dentro do código aqui, quando eu vou criar na tabela. É uma coisa que a Eta fala lá no início. Elas não vão aparecer na visualização de tabela, elas só estão criando aqui dentro desse create table para criar o relacionamento já dentro aqui do script. Aqui eu vou relacionar o que? Foreign key número features, que daqui na tabela internação exame, vai se relacionar com quem? Com internação, com o número de, lá com a coluna número de ficha. E também minha coluna aqui, código de exame, né, minha foreign key, vai se relacionar lá na minha tabela exame com a coluna código de exame. Tem um nome igual? Eu dou um nome igual para padronizar, né? Mas não necessariamente precisa ter o mesmo nome. O tipo dos dados tem que ser igual. Beleza? Aqui são os 7, né? Bem tranquilo, né? Só você lendo aqui com calma você vai ver. Eu só vou dar um select para te mostrar. Opa. Select asterisco. From. Deixa eu ver, vou chamar paciente. Trouxe aqui os dois pacientes, né? Eu vou tentar de novo aqui para ver se vai abrir o, como diria o database, né? Se caso não abrir, você segue os passos que eu te ensinei anteriormente, tá? Eu vou colocar aqui qual é a tabela que eu tô analisando? Eu até esqueci, cara. Deixa eu ver. Hospital. Ah, tá. Hospital. Vamos ver que vai. Vamos torcer que, se caso não for,
É que meu SQL, tanto executar isso aqui, foi agora. Next. Finish. Eu acho que foi um bug mesmo que eu tava fazendo muito. Mas você viu que é tranquilo, né? O mesmo processo aqui, ó. Você vai organizando pra você ver o que nós vamos falar dos códigos. E realmente tem o relacionamento. Se você clica aqui, ó, tá relacionado médico, tá relacionado com o quê? Código médico, tá relacionado com internação, com código, com a coluna código médico, tá vendo? Vou até fechar aqui. Aí você vê aí quando você for fazer, quando receber esse script, tá? Passar pra próxima. Não, vou fechar isso aqui não. E a última tabela. Vamos lá. Indústria, né? Vou ficar te devendo veterinário, né? Mas eu te mando o script. Aí como você já assistiu até aqui, você vai entender a lógica do diagrama. Quando você receber o script aqui. Não vai dar pra fazer agora ao vivo nessa aula. Mas eu vou te mandar o script quando você receber o material. Por último, ó lá, elabore as informações para a indústria, né? Onde vai ter, ó, coluna peça, vai ter número, peso, cor, depósito, aí por aí vai. Aqui é o nome das colunas e o que... Não, o nome da tabela e o que vai ter em cada coluna, né? Que ele passa na nossa... E aqui ele pede para alocar somente um departamento para cada funcionário para pertencer mais de um projeto. E o projeto deve utilizar várias peças. Tá? Vou mostrar isso aqui na prática, né? Eu gosto de mostrar aqui na prática. Como foi minha estratégia para resolver esse anunciado, né? Criar a tabela de departamento, né? Onde leva o número do departamento, que vai ser interim, primary key, né? Que vai ser chave primária. O setor vai ser varchar, sem caracteres. Tomar uma aguinha aqui. Aí depois eu criar uma tabela funcionário, onde vai ter a coluna número, vai ser tipo inteiro, primary key, né, que é a chave primária. Salário, como é valor monetário, coloca decimal, ele vai ter 10 caracteres e duas casas decimal, essa aqui não espaça. Telefone vai ser varchar, beleza? Sem caracteres. Aí de departamento vai ser inteiro. Aqui eles estão criando um relacionamento o quê? Minha form key vai ser ID para departamento. Reference vai ser relacionar com o departamento com minha coluna número. Beleza? Poderia colocar o mesmo nome? Pá, você que sabe. Podia colocar, sei lá, ID departamento. Aí fica do seu critério. Alguns lembram que no outras tabelas eu coloquei o mesmo nome. Outra eu coloco o que foi pedido no anunciado, né? Belezinha? Aí criamos um relacionamento. Aí eu crio tabela de projeto, né? Número, projeto. Vai ser ID, primary key, né? Orçamento, nossa, orçamento que vai ser o valor, né? Decimal. 10 caracteres e duas casas decimal, beleza? Aí create um table, fornecedor. Vai ter duas colunas, né? Onde o número, né? Que vai ser o ID dele, vai chamar número. Vai ser tipo inteiro, primary key que vai ser nossa chave primária. E o endereço vai ser baixar, né? Tipo texto, né? 255 caracteres. Nossa, já tô até cansado de repetir isso aqui, né? É bem... Mas é bom repetir só pra você entender as colunas e a revolução. Aí eu criei uma tabela de peça pra controlar a peça, né? Que foi pedido, né? Vai ter o número, o peso e a cor, né? O número vai ser tipo integer, primary key, né? Que vai criar o relacionamento. Peso vai ser decimal, né? Que vai medir o peso lá, 2 kg e vírgula, sei lá, e 45, 43. E a cor que vai ser um texto, né? Varchar e 50 caracteres. Aí eu criei uma tela de depósito. Nossa, aqui foi bem... O número, né? Que vai ser o ID, né? Vai ser tipo integer. Inteiro, não aceito números quebrados, só inteiro. Primary key. Endereço. Varchar. 255, beleza?
Vou dar um pouquinho mais rápido, porque esse vídeo já tá longo. E vou fechar aqui. Tabela de projeto de funcionário. Ele vai ter o quê? O ID projeto, que é que eu tô criando as chaves estrangeiras para controlar. Que é uma forma. Vai lá, ID projeto inteiro, ID funcionário inteiro, data de início, date, horas trabalhadas inteiro. E aqui eu vou criar relacionamentos, ó. ID projeto vai relacionar com. Coloquei uma boa prática aqui também. Eu criei aqui. O que foi? Primary key, ID projeto. Ah, tá. Eu criei um. Aqui, cadê? ID projeto, ID funcionário. Ah, tá. É uma regrinha que eu criei aqui. Foi pedido no anunciado. Quando eu for fazer o set, essa aqui é só uma regra que eu coloquei. Vamos lá. Foreign Key ID projeto. Aqui vai se relacionar com a tabela projeto com o número. E aqui ID funcionário vai relacionar com a ID funcionário. Eu acho que aqui eu coloquei só para aparecer ela na tabela. Foi. Foi isso mesmo. Na visualização. Beleza? E o próximo é depósito, eu já expliquei. É falta depósito. Peça de depósito. Eu coloquei ID peça. Vai ser tipo inteiro. ID depósito. Aqui ele vai ser mais uma tabela fato para controlar coisas. Tá vendo? Ela vai se relacionar tipo. E aqui é uma regra para visualização. Aqui é a foreign key, né? Criando um relacionamento. ID peça com. Aqui se relacionando com a tabela peça e com a coluna número. E aqui depósito se relacionando com a coluna depósito. Com a coluna número. Tá vendo? Aqui são os 7, né? Como você tá vendo. Cadê? Ensinando alguns dados. Coloquei lá da tabela do departamento. Vou chamar essa aqui. Vou visualizar essa aqui, ó. Peças fornecedor. Pra você ver como ela ficou. Opa! Esqueci de colocar o asterisco from. Fornecedor. Ah, tá. Esqueci de mudar o banco, gente. Eita. Tá no banco, ó, hospital. Deixa eu só trazer o banco aqui, ó. Usem e o nome da tabela do banco de atrás do banco. Agora sim, vai funcionar. Fornecedor, né? Fornecedor. Foi. Tá aqui, ó. Foi o fornecedor que eu queria visualizar? Ah, não. Cadê? Ah, projeto fornecedor, né? Deixa eu copiar aqui o cara. Pra ganhar tempo. Copiar aqui. Tá vendo? Trouxe os IDs. ID projeto. Volta lá. ID projeto. ID depósito. E peça, depósito e fornecedor, né?
Ah, não, cadê? Calma aí, volta. Ah, aqui é uma boa prática para garantir eles em ordem. Eu lembrei. Tinha até colocado aqui. Tá aparecendo em ordem. Vou até colocar em ordem. Em ordem. Quando cai nessa situação assim. Tá vendo? Abre essa ordem. Projeto. Vamos lá pro diagrama. Pra fechar aqui. Aí eu vou te mostrar no SQL Server. Depois daqui. Next. Next. E como é que nós estamos vendo? É indústria, né? É indústria. Cadê a indústria? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Espero que não dá aquele bug de novo. Foi. Find. Tá aí, ó. Os relacionamentos do diagrama. Beleza? Aí quando você clica lá, você vê todo o que nós falamos, ó. Funcionário relacionando com projeto funcionário. Depósito relacionando com peça de depósito. Beleza? Nem vou aprofundar muito, que quando você for pegar esse script, você vai ver, ó, o relacionamento. É bem tranquilo. Vamos para SQL Server. Só te mostrar um, para não ficar redundante, né? Vou copiar esse script aqui. Só inserção essa parte aqui. Tá criando seguradora. Copiei. Vem aqui na SQL Server. Aqui mudou um pouquinho no SQL Server. Por quê? Ai. Primeiro, vamos criar. Aqui na SQL Server você vai criar o banco primeiro, tá vendo? Opa. Criei o banco. Dá aqui, ó. Atualizar. O seu banco. Agora vou chamar esse banco. Posso chamar o script. Executar. Estamos no banco agora. Aqui vai ter uma mudança no SQL Server. Cadê? Uma coisa aqui, ó. Esse auto-increment não existe no SQL Server. Aí você vai mudar para esse aqui, ó. Acho que é indent. Foi. Belezinha? Agora se nós vir aqui, ó. Opa. Agora para executar. Foi tudo. Tanto se eu dar um select aqui, ó. Asterisco from. Deixa eu marcar o tabela aqui. DBO cliente. Ó, você pode usar F5 para executar a consulta. Tá aqui, ó. Mas não vou perder muito tempo para ficar maçante. Vamos lá mostrar como é que faz o diagrama. Clica aqui. Tá vendo o diagrama? Clica em diagrama. Novo diagrama, tá vendo? Sim. Com Shift, seleciona todo mundo. Shift. Adicionar. Tá aqui, ó. Aqui é a visualização dos dados do SQL Server. É bem mais fácil que o MySQL, né? Assim a visualização. Aí você faz para os outros scripts, né? Você coloca aqui.
E só muda aquele detalhe lá, que auto cremate você coloca em data fry. Beleza? Aí dúvida você me deixa aqui que eu vou te mandar os scripts, tá? Eu vou mandar em Word, aí você só copia e cola nos seus bancos de dados. Beleza? E eu vou te mandar também o no veterinário, o script veterinário. E depois você só checa, vai ser bem tranquilo como você assistiu essa aula aqui.